Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Então, o nosso trabalho é sobre a tecnologia LiDAR. Nosso grupo é composto por mim, Gisele Rodrigues Carvalho, a Cádia Amable Souza Alves e o Saulo Santos da Silva. Tecnologia LiDAR, ou LiDAR, mais aportuguesado, como é mais conhecida entre os profissionais. Primeiro, o que é que essa tecnologia? Vamos entender primeiro o que significa essa sigla. A sigla LiDAR, ela se refere à detecção de luz e alcance. Ou seja, a tecnologia, ela usa a detecção e alcance da luz para obter resultados. E ela se baseia na determinação de distância entre o sensor e a superfície a ser, como mostrado aqui na figura onde tem, só acionar aqui, pronto, onde mostra aqui o avião com o sensor acoplado aqui na parte inferior e onde ele está emitindo esses feixes de luz, no qual se chamam os lasers. Essa tecnologia, ela consegue medir, como dito anteriormente, ela consegue medir essa distância correta e dá em exatidão entre diferentes objetos, no qual ela tem como isso a sua principal função. Essa tecnologia, ela pode estar presente em vários dispositivos, sendo esses dispositivos específicos para lidar com essa tecnologia. Esses dispositivos podem ser as câmeras, como mostrado aqui na figura, as câmeras fotográficas com tecnologia LiDAR, os drones e até as réguas eletrônicas, que são utilizadas por pedreiros, por profissionais da engenharia civil, por arquitetos. Deixa eu ver aqui. Aqui é o exemplo dessa régua eletrônica, no qual o profissional ele mede uma distância entre um objeto e outro, sem que ele precise usar uma fita métrica, só emitindo os feixes de luz, o aparelho já dá para ele essa medida. As áreas que usam a tecnologia LiDAR são diversas as áreas, muitas as áreas mesmo. Esse campo é bem amplo, como por exemplo a engenharia florestal, a geomorfologia, a geodésia, oceanografia e oceanografia costeira, dentre outras, muitas outras mesmo. Essa tecnologia, gente, ela também pode ser encontrada com vários outros nomes, como, por exemplo, o sistema de varredura laser e sistema de perfilamento a laser. Outras pessoas podem conhecer essa tecnologia por esses nomes. Sim, mas, como dito anteriormente, o sistema LiDAR, ele usa o laser para obter essas informações, né? Ele usa o laser no seu processo. Mas, então, o que é o laser? Vamos entender como que esse laser funciona dentro do Ruby, que é essa estrutura aqui. Só acionar aqui, pronto. Dentro dessa estrutura aqui, que se chama o Ruby. Então, como que ele funciona? A alta tensão faz com que o tubo fluorescente, que é esse tubozinho aqui azul, ela faz com que ele comece a piscar, e a cada piscada, um cristal de rubi ele é bombardeado de fótons. Logo, após esse processo, os elétrons eles passam de um nível de energia mais baixo para um nível de energia mais alto, até que ele fique estável.
até que ele volte ao seu estágio natural, onde ele emite uma energia e logo essa energia ela é absorvida em forma de um novo fóton. O seguinte, ele dispara na velocidade da luz, aqui como mostrado, para cima e para baixo. Ele fica disparando os fótons para cima e para baixo, dentro do rubi. Alguns desses fótons, como mostrado aqui no 5 aqui, alguns desses fótons, eles atingem os átomos, e esses átomos emitem 2 fótons de luz. Os átomos estão aqui representados por essa luzinha verde. Eles emitem 2 fótons de luz. Logo, essa luz ela é amplificada, e isso é causado pela estimulação da radiação que dá o nome de laser, que se dá o nome de laser. Aqui atrás, no rubi, nessa extremidade, tem um espelho, onde esse espelho faz com que os fótons saltem, faz com que esses fótons eles fiquem saltando para cima e para baixo, e para frente e para trás. E o outro espelho aqui na frente, ele tem digamos que ele fosse furado, mas dá uma passagem para essa luz sair nessa extremidade. E ele permite a fuga de alguns fótons. E isso acaba formando os feixes de luz, que está representado aqui por essa seta. Aqui é o feixe de luz que sai pelo espelho, formando o laser. Então, existem várias maneiras de coletar esses dados. Primeiro, nós temos por aeronaves, onde os sensores são instalados aqui na parte de baixo do avião para coletar os dados do solo, por exemplo, aqui como mostra a imagem, são acoplados aqui embaixo. O segundo tipo de sensor é o TLS, que são sensores terrestres, são informações obtidas a partir de bases fixas na estrutura do solo, como, por exemplo, esse tripé. Aqui, como mostrado na imagem, as câmeras são colocadas aqui nessa parte para obter as informações. Por último, nós temos os emissores acoplados em satélites, emissores a bordo de satélites. Resumindo esse processo, o que acontece com essa tecnologia LiDAR, como que ela funciona? Ela funciona da seguinte forma. Primeiro, o sensor emite os fótons de luz. Selecionar aqui. Ele emite, o sensor que está aqui a bordo do avião, ele vai emitir os fótons de luz. Então, esses pulsos de energia, de energia luminosa, eles viajam da Terra e eles viajam aqui do aeronave, aqui do sensor, até a Terra. E logo ao colidirem com a estrutura da Terra aqui, podendo ser as árvores, folhas, outras estruturas, eles voltam novamente, esses fótons acabam voltando novamente, fazendo uma viagem novamente aqui para o sensor. O sistema LiDAR, ele vai registrar o tempo, ele registra o tempo no qual esses fótons foram e voltaram, esses lasers foram e voltaram, e usa a velocidade da luz para calcular essa distância entre o topo, que seria o avião aqui, o sensor que está aqui acoplado, até o plano, que seria o solo.
é utilizado o cálculo do tempo da viagem, que seria o tempo da viagem desses fótons de luz até a Terra e volta, vezes a velocidade da luz dividido por 2. Então, esse é o resumo como que esse processo ocorre. Lidar na agricultura. Aplicações. Há 2 métodos que são utilizados na agricultura: o lidar ALS, escaneamento laser aéreo transportado, e lidar TLS, escaneamento laser terrestre. Com o lidar ALS, escaneamento laser aéreo transportado, pode-se obter o MDT, modelo digital de terreno, que consiste em um conjunto de pontos com coordenadas informadas em certo sistema de referência cartográfica, com elevação conhecida, limitada ao terreno. Nesse tipo de mapa, pode-se perceber os pontos mais elevados e mais baixos do terreno. MDS, modelo digital de superfície. Conjunto de pontos com coordenadas conhecidas em um determinado ponto de referência cartográfica, com elevação conhecida e com informações referentes a edificações ou árvores, caso tenha no terreno. Esse modelo não se limita apenas ao terreno, mas sobre tudo o que aparece no espaço determinado. Criação de mapas rasters, com critérios como carbono estocado e biomassa. Lidar TLS, escaneamento laser terrestre. Caracteriza tridimensionalmente as plantações, em especiais as arbóreas. Consegue informações como altura, volume, densidade foliar e outros. Sendo utilizado para plantações como cana-de-açúcar, cultura de café ou de laranja. É perceptível na imagem a densidade foliar, o volume e a altura das árvores. Vantagens do sistema lidar na agricultura. O sistema lidar é adaptado para cada tipo de cultura. O agricultor terá um sistema personalizado para a cultura de interesse. O acompanhamento de uma cultura de café é diferente de uma cultura de melancia, por exemplo. Baixo custo. Existem empresas que trabalham com essa tecnologia. O produtor terá apenas que fazer uma pesquisa de preços, escolhendo aquela que lhe convém. Grande precisão. Os dados coletados têm uma taxa de erro baixa. O que é mostrado nesses dados compactua com a realidade do campo. Maior produção. Com os dados em mãos, o agricultor saberá manusear de uma forma mais correta a sua terra, resultando assim em uma produção maior. Uso em diversos momentos, do plantio, do início ao fim. Desde o preparo do solo até a colheita, pode-se utilizar o lidar. Os mapas serão criados de acordo com os critérios que o produtor impuser. Caso ele queira saber se uma área precisa de mais irrigação ou se determinada área precisa de mais fertilização, ou quais áreas foram plantadas e quais não foram. Resultados. Economia. Os custos com a produção irão ficar menores. Redução nos impactos ambientais. O agricultor irá reduzir os impactos de agressão com o meio ambiente. Irrigação e fertilização mais eficiente. Sempre haverá áreas
mais carentes do que outras, ou poderá ocorrer a situação contrária, de não precisar de tanta irrigação ou fertilização. Melhor manejo do solo e das bacias hidrográficas. É necessário ter uma atenção especial nesses dois aspectos. Um solo esgotado não irá dar frutos e desperdício de água irá acarretar em uma escassez futuramente. Produção mais competitiva. O produtor irá colher mais, tendo custo menor, e isso irá espelhar no preço do produto que irá ser colocado no mercado. Bem, eu me chamo Saulo. Estarei dando continuidade aqui falando um pouco mais da tecnologia LiDAR, citando aí o uso e aplicações dessa tecnologia. Então, depois de entender como funciona o sensor LiDAR, vamos ver para que ele serve. Já foi mencionado alguns dos seus usos, mas agora eu vou detalhar um pouco mais as funções que ele pode ter e o que poderia ter. Como já foi citado, o sensor LiDAR ele age como um scanner, conseguindo fazer uma varredura no ambiente, ou seja, consegue dizer com precisão quais objetos estão no raio de sua visão. Ele consegue detectar qualquer tipo de corpo, sendo o objeto em movimento ou não. A tecnologia LiDAR é utilizada principalmente para levantamento topográfico, para caracterizar a estrutura da vegetação, bem como a volumetria de edificações em ambientes urbanos. Isso de forma mais rápida e confiável. O LiDAR ele permite também gerar produtos como o modelo digital de terreno e o modelo digital da superfície que representa o terreno, sem nenhuma cobertura. Bem, mas como essa tecnologia pode transformar a vida na cidade? Bem, podemos dizer que imagem de satélite ela nos permite ver a Terra de cima, mas uma tecnologia mais próxima nos permite ver com mais precisão e garantir uma visão ainda mais detalhada. O LiDAR ele permite uma visão de cima, especialmente em áreas urbanas, vendo com muito mais detalhes rachaduras na rua, os meios fios e as fachadas dos edifícios. O LiDAR ele apresenta não apenas uma imagem, mas uma representação geométrica de alta resolução de uma cidade em movimento, mostrando ligeiras inclinações na pavimentação e revelam até águas de enchente se movimentam ou então prevendo como elas podem se movimentar dentro da cidade. Bem, a coleta de dados por meio aéreo, ela não seria barata. Contudo, o scanner LiDAR ele pode ser acoplado em aeronaves que vão para outros fins, tais como helicópteros da polícia ou até mesmo helicópteros dos paramédicos. Bem, como o LiDAR pode ser útil na cidade? Ele pode avaliar a integridade dos edifícios, construção de túneis abaixo das cidades, para linhas de metrô ou redes de esgoto, que podem causar danos aos edifícios subjacentes. A avaliação das fachadas dos edifícios durante a escavação pode ajudar a identificar partes vulneráveis de propriedades históricas. Outra função também no planejamento urbano, tipo, pode avaliar onde haverá sombra, onde haverá muito vento em uma rua para que os pedestres possam andar, onde é possível que ocorra uma enchente. Os desenvolvedores podem se beneficiar de uma geometria detalhada de forma como uma cidade vive e respira. Outra forma é o acesso às pessoas com mobilidade reduzida. Tipo, ele pode avaliar meio fio, onde é mais alto, um é mais alto que o outro. Um simples degrau na entrada de um restaurante pode impedir o acesso de pessoas com mobilidade limitada. Os dados coletados ele pode ajudar a informar em novos desenvolvimentos ou ser utilizados em um aplicativo de celular que sugere uma melhor rota. Outro também é para poda de árvores. Bem, um mapa abrangente das árvores da cidade pode identificar quais delas estão propensas a interferir nas linhas de rede elétrica e quais devem ser podadas antes de tempestades que permitem derrubá-las em cima de casas ou de terrenos. Bem, outro uso da tecnologia LiDAR é por meio do scanner a laser terrestre, onde é realizado a partir de um tripé de solo e é usado para gerar um modelo muito preciso da Terra em alta resolução. Ele também pode ser usado para obter
objetos acima do solo, como casas, torres, linhas de transmissão e máquinas. Todas as medições são realizadas remotamente, a uma distância de até 300 metros, permitindo a colocação de equipamentos e pessoas em áreas não classificadas. Isso diminui o risco para pessoas e evita a necessidade de desligamento de máquinas ou estruturas de energia enquanto as pesquisas de medição estão sendo realizadas. Outra aplicação aí também são o modelo móvel, que é o Mobile LiDAR, que pode dar imagens aí de um modo estático, que é um modelo 3D de uma cena, o modo dinâmico, que é a posição vertical do laser, observando o lado direito do veículo, modelos urbanos em 3D, perfis de elementos singulares como cabos elétricos e por aí vai. Pode também o modo dinâmico da posição horizontal do laser, observando o solo, para detectar o perfil das estradas. E o modo dinâmico, posição horizontal do laser, observando o céu, para ver perfis de elementos singulares como catenárias. Bem, podemos ter outras aplicações aí dessa tecnologia LiDAR. Geralmente é usado um aparelho específico como um sensor. Ele consegue fazer as medições e entregar melhor resultado para profissionais que precisam de dados. Apesar de parecer seu uso ter sido bem ampliado, podemos ser adicionados a outros produtos. Bem, vamos começar por exemplos aí um pouco mais distantes. Carros autônomos. Bem, os carros autônomos eles estão recebendo cada vez mais investimento, tendo aí uma das grandes fabricantes no mundo aí como a Tesla, que é a empresa líder no segmento. Mesmo não parecendo uma realidade próxima, os seus usos já estão cada vez mais ampliados. Apesar de pensarmos apenas em carros, máquinas agrícolas já fazem o uso dessa tecnologia. Como podemos ver na imagem, a representação de um trator que trabalha de forma autônoma. Destacamos que a Tesla ela faz uso da sua própria tecnologia. A empresa tem um sistema de câmeras laterais de carro que identifica o ambiente e faz um processamento usando uma tecnologia computacional de ponta. Apesar da empresa ter pesquisas com LiDAR, ela não é amplamente usada. Ou seja, eles não usam o LiDAR nos seus carros. Geralmente, os modelos da Tesla que estão disponíveis no mercado são usados sensores da própria empresa. Bem, o José Paulo Molin, que é um engenheiro agrícola, ele cita que nos últimos tempos as aplicações mais nobres são as aplicações em veículos autônomos. Tipo, o LiDAR ele serve como o olho do carro. Ele detecta obstáculos e age como guia. Toda a indústria de veículos autônomos tem como obrigatório o uso do LiDAR. Outra grande virtude é a segurança. Tipo, esse sensor já está chegando na agricultura e estão sendo quase que obrigatórios. Até porque podem prevenir que grandes máquinas atropelem animais ou até mesmo pessoas. Outro uso dessa tecnologia é em drones. Uma empresa que ela conseguiu mapear 2 minas na Austrália. Para isso, ela realizou um voo totalmente autônomo por caverna no subsolo. O sensor foi usado para que o drone não colidisse com nenhum objeto que estivesse por lá. O resultado foi extremamente positivo. Novos drones com custo interiores aos modelos profissionais também devem trazer os sensores LiDAR. Isso muito em breve, especialmente com a tecnologia ficando cada vez mais barata. Onde se torna um corte gigantesco no valor e um passo gigantesco para a popularização da tecnologia. Bem, outra aplicação dessa tecnologia do sensor LiDAR pode ser em smartphones e tablets. Agora imagine você apontar o seu celular ou tablet para um ambiente e definir quais são as medidas presentes. Isso válido para altura, largura, áreas e muito mais. Ou também pode te ajudar medindo o seu próprio corpo. É isso que as empresas propõem com alguns apps, mas isso com o uso da tecnologia. Já podemos mencionar que essa poderia ser uma tecnologia presente nos smartphones, mas de que forma? Quais seriam os usos reais?
Vamos lembrar que tudo que está tudo aqui é só fase de teste, nada já é usado. Bem, mas falando um pouco mais dessa tecnologia nos smartphones, pode sim ser um dispositivo de nicho. Um exemplo, há empresas que não exploram muitas funções disso, mas vamos dar algumas possibilidades. Alguns sites eles já fazem um escaneamento do ambiente para verificar se um móvel ficaria bom no espaço disponível. Tipo, por exemplo, isso é um exemplo do uso da realidade aumentada. Pela tela do celular, ficaria possível você ver se um móvel, antes de comprá-lo, ficaria adequado ao ambiente. Isso pode ajudar a evitar a compra de objetos que não combinam ou ficam muito grandes, entre outros problemas. Se os casos sem celular estivessem disponíveis, essas medidas ficariam muito mais precisas, como a detecção feita de forma apropriada, usada e poderia ser usada profissionalmente. Outra maneira também sabemos que vivemos em tipo de pandemia, né? Então, ver qual a distância que estão uns dos outros também ajudaria com uma medida de proteção. Bem, a Google já anunciou um app que informa se o espaço está seguro ou não. Mas essa forma ela poderia ficar muito mais precisa se aplicada à tecnologia LiDAR. Bem, falando um pouco, chegamos à conclusão de que os sensores LiDAR são utilizados há bastante tempo. Bem, ele serve para medir a distância entre objetos. Seu principal benefício é a precisão do cálculo gerado, além de ajudar em estudos topográficos, também está integrado a dispositivos móveis. Bem, os usos são inúmeros, conforme a tecnologia é expandida, mas podem ser feitos hoje. Podemos dizer que há regras digitais que fazem medidas rápidas de ambientes. Elas são muito usadas por arquitetos. Esse recurso ele pode estar dentro do próprio smartphone, evitando que a pessoa ela carregue mais dispositivo consigo. Claro, conforme as novidades aparecem, mais funções surgem e são exploradas. Também